E aí, pessoal, as escolhas de Mancini, as estranhas escolhas de Mancini, as suas manifestações e também como fica o ambiente a partir de uma primeira vitória. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas antes fique com ele, Ativo. Ativo é parceiro deste espaço, você entra agora no WhatsApp, aqui que está na descrição, e compre o seu ativo. E fique com ele e melhore bastante a sua relação a dois. Está aqui a solução Ativo. Gente, vamos lá? Wagner Mancini é o protagonista. Wagner Mancini recebeu a oportunidade, não gostou da ideia de voto de confiança quando perguntado na coletiva, mas a verdade está posta e a verdade é essa. Wagner Mancini foi, mais uma vez, colocado como protagonista para dizer, agora tu trabalha desde o início e tu vai ter mais uma oportunidade. É isso. E Wagner Mancini fez escolhas dentro desse trabalho que a gente pode chamar de curiosas, a gente pode chamar de estranhas. Por quê? Porque o Grêmio desenvolveu o trabalho e começou. O início, igual. O time escalado, com o Campas por dentro, com o Janderson pela direita, ele deu a declaração do Mancini sobre Janderson, é de que ele vai ter continuidade ali. Agora, no campo das substituições, a gente tem que ficar um pouco alerta para tentar entender qual vai ser o movimento do Grêmio, principalmente no campo da análise do grupo de jogadores. Rodrigues, por exemplo, quando entrou como lateral direito. Lateral direito. E aí a gente pode pegar uma parte, eu vou fazer um conteúdo só sobre isso, porque Denis Abraão disse que o grupo não está fechado. Mesmo que há pouco tempo atrás o Grêmio tenha declarado que o grupo era esse com os meninos da transição, Denis Abraão deixou abrir alguma possibilidade. Lembrando que a lateral direita, a partir da dificuldade do Felipe Albuquerque, ele ganhou, sim, o olhar de todos com relação ao mercado. Agora, a partir do momento em que ele não utiliza o Lucas Cauã, que é o lateral direito de origem que estava no banco, e bota o Rodrigues, que é zagueiro pela esquerda, a gente fica com a sensação, opa, aqui pode acontecer alguma coisa. Ele diz que está fazendo testes, mas os testes também são no campo da organização, não o teste de um jogador em uma posição diferente, mas a gente pode avançar dentro do próprio jogo. O meia, Campas, que foi pouco meia durante o jogo, né? Ele acaba indo mais para frente, é natural dele. Ele foi substituído pelo Rildo, que em determinado momento caiu para a esquerda, e quem foi o meia atacante articulador? Ferreira, jogando esse sim por dentro, que também é uma novidade para todos. Ferreira é o extrema pela esquerda, da solução individual, do 1 contra 1, e aqui Ferreira foi para dentro e até o gol parte de uma jogada que tem um misto ali de meia esquerda e meia atacante. Ele faz a jogada, ele dribla, ele tem a vitória pessoal, ele entrega para o Campas dá um tapinha na bola e deixa o Diego Souza na frente do gol, na linha do gol do Grêmio, para ele ganhar a partida. Ele decidiu o jogo, o Diego Souza, que foi quem fez o gol ali do Grêmio. Esses pontos a gente tem que analisar. Por quê? Porque são testes de Mancini dentro das características de jogadores muito conhecidos. A gente pode avançar esse teste e botar já a figura do Gabriel Silva nessa análise, nessa avaliação. Por quê? Porque Gabriel Silva, ele foi um meia, muitas vezes até lá na Taça São Paulo jogando bem recuado, e no jogo do profissional ele entrou como extrema pela direita. E aí vai se dizer o seguinte, tá, César, mas ali de repente foi uma contingência do jogo. Pois é, mas se fosse essa a ideia de utilização de Mancini desde o início, antes do jogo começar, antes do anúncio dos jogadores relacionados, ele teria posto outro que está treinando lá no profissional, chamado Rubens, que é dali.
Queda ali. O Grêmio que joga no 4-2-3-1, que tem o extremo pela direita e o extremo pela esquerda. O Rubens é de pé esquerdo, o extrema pela direita. E Gabriel é o centralizado. Mas ele fez a opção por botar Gabriel e lá no jogo utilizou o Gabriel aberto pela direita. E vamos lá, Gabriel foi bem na movimentação. Teve gente que disse, faltou composição, recomposição. Mas ali o jogo já estava muito colocado e o Gabriel, quando esteve com a bola, mesmo numa posição que ele não está tão habituado, ele fez e criou as soluções individuais, inclusive quase fazendo um belíssimo gol num chute de pé esquerdo que encontrou a trave. Esse molde Mancini nós não conhecíamos ainda. Esse molde de testes, de características e de jogadores constituídos em posições diferentes, a gente não tinha visto ainda. Por outro lado, e aí entra uma crítica importante a Wagner Mancini, ele vai precisar mexer com os volantes. Os dois, Thiago Santos e Lucas Silva, que não foram bem no ano passado. Não foram bem no ano passado. Não vamos achar que foram bem. O Thiago Santos é um tanque de guerra, ele desarma, ele tem uma série de coisas, mas ele tem muita dificuldade de jogar. Muita dificuldade de jogar. E no 4-2-3-1 o volante tem que saber jogar. Ou então muda o esquema. Porque se a gente ficar com os dois construindo no 4-2-3-1, o volante tem que construir. Se a gente ficar com o Thiago Santos e Lucas Silva construindo, contra times pequenos nós vamos ter muita dificuldade. Contra times grandes, o jogo é um pouquinho diferente, os volantes acabam marcando mais. Eu até posso tentar entender uma lógica a partir daí. Mas contra os menores, tu tem que ter dois caras aqui que andem a bola, que façam jogar, que diminuem o espaço, que joguem para frente, que tenha o passe um pouco mais vertical, que consiga criar alguma solução. Não é o caso disso aqui. Não é o caso disso aqui. Então, aqui me parece um problema que Mancini precisa resolver. Mancini tem que resolver isso aqui, sob pena de o Grêmio ter mais dificuldades e mais problemas. Mas essa é a ideia. O voto de confiança, ou o ponto de um novo Mancini, começou com curiosidades, com situações estranhas. E a gente vai aqui analisando uma a uma, porque de fato parece que o Mancini também está posicionando o grupo para fazer muitos testes. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.